Nós trazemos um fiel e competentíssimo colaborador do nosso Domingão. Ele que é filósofo, teólogo, professor, já escreveu 12 livros, rei das palestras, trabalhou na PUC durante 32 anos no Departamento de Teologia e Ciências da Religião, que é o nosso querido Mário Sérgio Cortella. O que é a chamada reencarnação? Então, há uma diferença entre reencarnação, ressurreição e vida após a morte. Então vamos lá, ressurreição. Ressurreição é a crença que tem, por exemplo, cristãos e islâmicos, que haverá um dia, no fim dos tempos, que nós teremos o juízo final, e aí o nosso corpo, que não é esse que está agora, mas é um corpo espiritualizado, vai se unir à nossa alma que não morreu. Isso é ressurreição. Vida após a morte. Vida após a morte, todas as religiões, de alguma maneira, todas, sem exceção, elas acreditam que existe em nós, humanos e humanas, alguma parte que seja absolutamente imortal. Não tem nenhuma religião que fala que tudo começa aqui e termina aqui. Aí não seria a religião. Você tem filosofias que trabalham com essa ideia. Mas a religião pressupõe, e é isso que a palavra significa, uma religação com Deus, ou com uma força divina, ou com uma centelha. Por isso, nenhuma religião deixa de acreditar que exista alguma coisa em nós que não morra. Isso é vida após a morte do corpo. E no que a Natália estava falando? Aí outra coisa é reencarnação. Reencarnar, algumas religiões acreditam que depois que o nosso corpo morre, há uma parte em nós que não morre, que vai e volta em outro corpo. E aí você tem duas distinções. Algumas acham que volta no corpo de humanos, e outras religiões, como é o caso, por exemplo, do hinduísmo ou também do budismo, que você volta em outro corpo vivo, mas não necessariamente de humano. Você acredita em reencarnação? Não posso dizer piamente que acredito, não sei, fica uma dúvida. Acredito que existe um poder central que organiza tudo isso, um poder superior, Deus. Eu acredito muito em Deus, tenho muita fé, sempre me moveu as coisas para as quais eu batalhei na vida e as superações que eu tive que enfrentar. Falando, o que faz a pessoa formar uma consciência por uma religião ou por outra? É a vida, claro. É a experiência ou não? É o que recebe da família? A família, os acontecimentos, alguma coisa que tenha ocorrido com ela, aquilo que ela vai acreditar. Porque, por exemplo, em relação à morte, a morte é uma coisa que a gente não se conforma, a gente só se conforta, isto é, ganha força. Mas você não se conforma. Por isso a religião, algumas delas, oferecem, inclusive, a ideia de que mesmo depois do meu corpo ter morrido, eu continuo. Mas eu não acho que a minha vida acaba no momento que o meu corpo morrer. Eu acho que alguma coisa em mim... Uma moça falou agora há pouco, não é possível que a gente passe tanto tempo aqui e termine aqui. Exatamente. Quer dizer, a ideia de que existe uma força de vida. Tanto que o número de espíritas no Brasil, que se declaram espíritas na hora de um censo, ele é muito inferior às pessoas que acreditam em reencarnação. Ou seja, porque muita gente às vezes pratica alguma outra religião, como a religião cristã, dentro do catolicismo ou dentro da igreja reformada, ela é alguém que pratica alguma forma de judaísmo e acredita em reencarnação, mesmo ela sendo de uma religião na qual isso não aparece. Quer dizer, não precisa ser exclusivamente espírita para acreditar, então? Em princípio não deveria, né? Não deveria acreditar se não é espírita. Mas é que essa questão da reencarnação, ela ultrapassa e muito qualquer religião específica. No fundo, Fausto, é uma recusa à inutilidade da vida. Você é espírita ou não? Oi, Faustão. Oi. Huberto, Natália, Jaiminho. Eu não sou espírita, mas eu acho que, como grande parte dos brasileiros, eu tenho uma simpatia pelo espiritismo. Sempre tive. Apesar de ser católica, fui criada estudei escola de freiras, mas eu comecei a me interessar pelo tema mais profundamente quando eu resolvi fazer a novela e abordar a questão da inseminação pós-mortem. Essa parte espiritual começou a me fascinar. E lendo, estudando, tendo contato com pessoas que conheciam o tema, eu fui me aprofundando e ficando cada vez mais encantada. E essa isenção dela foi fundamental, né, Mário? Claro. Porque, por exemplo, uma coisa é respeitar as religiões, outra coisa é
Ao respeitar, praticar uma delas. No caso, ela levanta muito bem que ela não acredita, mas está fazendo um texto absolutamente respeitoso às milhões e milhões de pessoas que acreditam. Você sabe que o Brasil é o país com o maior número de espíritas do mundo. Porque o espiritismo ele nasceu com esse nome na França no século XIX. Aliás, foi um colega meu, entre aspas, um professor, que criou, porque era um francês chamado Hippolyte Léon, né, Rivail, que chamou a si mesmo de Allan Kardec. E ele, ao fazer isso, ele criou uma religião, né, que eles não chamam sempre de religião. Muitos dos espíritas preferem chamar de filosofia ou de conhecimento, outros chamam de religião. O fato. E o Brasil, claro, aquela coisa da ideia da coisa que vai e vai direto. E aí ela nasceu. Mas o Brasil é o país com o maior número de espíritas que há no mundo, em número declarado de espíritas. Que é psicografia também, que muita gente ouve falar e não sabe, e principalmente com o sucesso do filme do Chico Xavier, seria legal o Mário Sérgio explicar para a galera. Uma coisa interessante, algumas das religiões que acreditam em reencarnação supõem que espíritos de pessoas que já morreram são capazes de entrar em alguma pessoa que é especial, que é chamada, por exemplo, de médium. Médium significa meio, ponte. E essa pessoa é o intermediário do que recebe. Ele é um intermediário. Você sabe que médium em latim é meio, o plural de média é mídia. Quando você fala em mídia, nós estamos falando de aquilo que são meios. E é interessante porque se acredita que aquele que vem do outro mundo, ele pode ganhar um corpo para ter uma mão física, e aí, entre aspas, ele dita para alguém que seja uma pessoa especial, que era o caso do Chico Xavier, por exemplo, e se acredita que ele psicografava, escrevia algo que uma alma ditava para ele. Porque psique em grego também é alma. Por isso, psicografia. Uma alma ditou e ele registrava. A Sônia Raci, a supercolunista do Estadão, será que ela acredita ou não em reencarnação? Soninha. Faustão, eu acredito sim em vida depois da morte, em reencarnação. Mesmo porque eu vivi uma situação engraçada hoje, né? Fui num centro, me explicaram que eu tinha um encosto perto de mim e começaram a fazer alguns trabalhos para que esse encosto fosse embora. Eu já fiquei assustada. Reza daqui, reza dali e eis que me cai um corpo aqui no meu pé, assim, do meu lado, e começa a se contorcer. O que eu fiz? De medo, puxei todos os meus instintos jornalísticos e entrevistei aquele suposto espírito que estava do meu lado. Perguntei do que ele tinha morrido, como ele chamava, para onde ele ia, expliquei que eu gostava de morar sozinha. Enfim, paniquei, fiquei um mês sem dormir. Isso me convenceu que há alguma coisa além de nós. Não sei qual a forma, mas eu acredito sim. O superantropólogo, colunista do Globo, do Estadão, tem 12 livros publicados, professor da PUC, da Universidade Federal Fluminense, cheio de neto, Roberto da Mata. E você, acredita ou não em reencarnação? Olha, eu tento acreditar, mas não acredito na reencarnação. Eu acho que também é importante falar que a reencarnação não é uma invenção do Allan Kardec, não é? No hinduísmo, a reencarnação existe há mais ou menos, talvez, uns 20 mil anos. Lá, entretanto, você reencarna não só em pessoas, como é o caso brasileiro, mas também em animais. Acho importante dizer que eu respeito, acho importante dizer isso, a gente tem que respeitar a crença dos outros. A religião é uma questão de crença e a crença não é só para quem quer, é para quem pode. O Espiritismo, Xavier, tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos, nós os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Muito bem, mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas outras criaturas humanas, são os dois filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão,
responda a procedência como essas duas criaturas humanas vieram da terra, Abel e Caim. É somente isso, muito obrigado. A pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emoldurada de tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil. Mas, sem desejar fazer contraperguntas, porque às vezes a contrapergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou, mas a Bíblia é o nosso livro santo, livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata, por exemplo, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus 3 filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções. Digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos, porque segundo a criação no jardim edênico, a família inicial teria sido constituída pelas 4 pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo: Adão, Eva e os 2 filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão com respeito à reencarnação. Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? Todos nós. Então vamos chegar a uma conclusão. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico.
com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Mormente na vida mediúnica temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Nós vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas.